Fala galera, Cinemaniacs aqui relembrando mais um filme. Só um aviso antes de começarmos, esse vídeo contém spoilers. Hoje o resumo será do filme Entre Irmãos. Em 7 de outubro de 2007, antes de partir para sua próxima missão durante a Guerra do Afeganistão, Sam, que é casado com Grace, e sua união é abençoada com duas belas filhas, Isabelle e Meg, escreve uma carta para sua esposa, Grace. Ele sabe que Grace entende que não há nada que ele queira mais do que estar com ela no momento, e entrega a carta ao Major, esperando que a mensagem nunca seja entregue. Ele lembra quando recebeu sua carta de convocação naquele dia, suas filhas estavam tristes, e ele vai à prisão para receber seu irmão, Tommy, que foi condenado por um crime grave e acabou de ser libertado. Depois de abraçar Tommy, eles dirigem juntos e ele deixa Tommy onde ele resgatará seu dinheiro antes de ir para casa. Naquela noite, seus pais, Hank e Essie, juntamente com Grace e sua família, organizam um pequeno jantar em família para dar as boas-vindas a Tommy e se despedir de Sam. Assim que Tommy chega, Meg lhe diz que Grace não gosta dele e durante a refeição, Tommy discute com Hank, que o compara constantemente a Sam. O jantar termina, e Sam passa a última noite com sua esposa antes de partir para a viagem no dia seguinte. Enquanto sua equipe voa nessa missão, seu helicóptero é atingido na província de Helmand e eles são considerados mortos. No dia seguinte, o governo, representado pelo capitão Sanderson e pelo capelão David, visita Grace. Quando ela os vê, assume a mensagem e irrompe em lágrimas. Ela passa uma noite silenciosa com suas filhas e, mais tarde naquela noite, Tommy vem deixar a caminhonete de Sam que havia emprestado. Ele vê Grace triste e ela lhe diz que Sam está morto. Ele fica bravo e joga a chave nela, indo embora a pé para casa. Ele é recebido em casa por Hank e Essie. Eventualmente, chega a hora do funeral de Sam, e Isabelle se recusa a usar o vestido preto. Grace a convence a fazer o que é certo, e eles partem para o funeral. Desconhecendo para eles que Sam está vivo. Ele é um sobrevivente daquele ataque, juntamente com o colega soldado Joey. Ambos são feitos prisioneiros pelos combatentes do Talibã. Após o funeral, o Major John diz a Hank que seu filho foi o melhor fuzileiro que ele já conheceu e dá a Grace a carta, embora ela diga que ainda não sente que seu marido está morto. Tommy pede para dirigir o carro, o que leva a uma discussão entre ele e Hank. Mais tarde, ele fica bêbado em um bar às 3 da manhã, e Grace tem que buscá-lo. Ela o leva para casa e ele dorme lá. Na manhã seguinte, ele é acordado pelos barulhos de Isabelle e Meg, que estão tentando fazer panquecas para sua mãe, e Hank também visita. Ele e Hank se reconciliam, e ele decide ser uma pessoa melhor, então ele traz seus amigos para consertar a cozinha de Grace e tenta estar presente na vida de suas sobrinhas. Depois de passarem 2 meses trancados em uma prisão subterrânea sem comida, Sam continua avisando a Joey para não fornecer nenhuma informação aos talibãs. Os talibãs levam Joey e Sam embora, obrigando-os a gravar uma mensagem para os Estados Unidos, e eles são presos novamente. Tommy e seus amigos terminam de arrumar a cozinha, que coincide com o aniversário de Grace, então ele e as meninas organizam uma festa surpresa de aniversário e convida toda a família próxima. Ele também leva a família de Sam para patinar e tenta se reconciliar com a mulher que ele roubou. Depois de se reconciliar com ela, ele conta para Grace e eles compartilham cigarros e bebidas. Naquele clima de embriaguez, eles se beijam, mas Grace rapidamente se afasta. Enquanto isso, nos quartéis do Talibã, Joey é levado para interrogatório e torturado. Sam lembra a ele que não deve confessar, então ambos são torturados com ferros quentes. Eventualmente, os combatentes levam Sam e Joey para o campo e afirmam que são um desperdício de seus recursos, então Sam deve bater em Joey até que Joey morra, ou eles o matarão. Sem outra escolha, ele mata Joey. Na manhã seguinte ao incidente do beijo, Tommy retorna à casa de Grace e se desculpa, pedindo para ver as crianças sempre que quiser, e ela lhe diz que ele é bem-vindo. Depois de alguns meses sendo mantido como refém, os americanos invadem os quartéis do Talibã e resgatam Sam. Grace recebe uma ligação informando que seu marido está vivo e ela dirige com suas filhas e Tommy para encontrá-lo. Infelizmente, Sam retorna sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Ele olha para a cozinha reparada e pergunta às suas filhas quem a preparou, e elas dizem que foi Tommy. Eles também vão patinar com Tommy, e quando Tommy vai falar com ele, ele agradece a Tommy por cuidar de sua família e pergunta se ele teve relações sexuais com Grace. Tommy nega ter feito algo do tipo, mas Sam não acredita nele. A ansiedade e a paranoia de Sam aumentam quando a esposa de Joey, Cassie, o visita com seu filho. Ela pergunta se ele viu Joey morrer, e ele nega completamente. Ele dirige até seu escritório e diz ao major que quer voltar ao trabalho porque sente falta de seus homens, mas o militar pede que ele volte ao aconselhamento e melhore primeiro. Ele não se identifica mais com as piadas infantis das filhas e fica com raiva delas.
Em um incidente, ele sai da mesa de jantar e, quando Grace o encontra, ele pergunta se ela teve relações sexuais com Tommy, e ela confessa que eles se beijaram uma vez. Com o tempo, Meg começa a evitar Sam. Ele tenta acalmá-las, dizendo que tudo ficará bem. No aniversário de Meg, Tommy faz a visita com uma amiga antiga, Tina, e Isabelle não fica feliz em vê-la. Eles jantam juntos, mas durante o jantar, Isabelle continua a perturbar os brinquedos de Meg. Isso deixa Sam irritado e ele pede que ela devolva o brinquedo, mas ela responde que no aniversário dela não recebeu nenhum brinquedo porque Sam estava no Afeganistão. Isabelle pega um balão e continua perturbando a mesa, então Sam acaba estourando o balão. Ela fica irritada e diz que Sam está bravo porque sua mãe estava dormindo com o tio Tommy e que ela preferiria ter o tio Tommy por perto do que o pai. Essa declaração leva a um jantar silencioso e, após o jantar, os visitantes vão embora. Sam confronta Grace e quebra todos os itens na cozinha, chamando-a de vadia. Ele pergunta se ela sabe o que ele fez com as mãos para poder voltar para casa. Tommy volta para acalmá-lo e abraça-o, mas Sam confronta-o com uma arma. A polícia chega ao local, e Sam confronta-os colocando a arma na sua cabeça, contemplando o suicídio. Grace e Tommy imploram para que ele não faça isso, ele desiste e é preso. Ele é admitido em um hospital psiquiátrico e naquela noite, ele liga para Tommy para ouvir a voz dele. Nessa mesma noite, Grace também toma coragem para ler a carta que o Major lhe entregou. No dia seguinte, ela o visita. Ela pergunta o que está errado com ele e ameaça deixá-lo se ele não contar, então ele confessa que matou Joey. Ela o abraça para consolá-lo enquanto o filme termina. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum outro resumo de filmes, e deixem aquele like para que possamos continuar esse trabalho. Até a próxima pessoal.